Muitas pessoas não serão salvas, não é porque Deus não quer salvá-las, e sim por causa de uma decisão que essas pessoas tomaram. Não quero com esse vídeo sentenciar ninguém ao céu e nem muito menos ao inferno, até porque quando se trata em salvação, nós não temos esse poder de sentenciar ninguém. O que vamos falar aqui é baseado na palavra de Deus. Por que eu afirmo isso? Porque muitas pessoas dizem, se você não seguir tal ritual, você não será salvo. Outros dizem, se você não guardar tal dia da semana, você não será salvo. Se você comer tal tipo de carne, você não será salvo. Quando a única exigência para alguém alcançar salvação é o arrependimento. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todos nós temos a oportunidade de receber esta salvação por intermédio da graça de Deus. E o que nós temos que fazer? Qual é a única exigência? É nos arrependermos dos nossos pecados e receber a Cristo como único e suficiente Salvador. E é essa a única exigência para a salvação. Vemos isso, por exemplo, no ladrão da cruz, que nos últimos instantes de vida reconheceu a Cristo como Senhor. E o próprio Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em contrapartida, vemos os fariseus, doutores da lei, que entendiam todo o Torá antigo, porém ficaram do lado de fora, pois que não reconheceram a Jesus como o unigênito Filho de Deus. E o único pecado que a Bíblia afirma que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E vale lembrar que também que quem comete esse pecado não se arrepende. Por isso, e até eu tenho aqui um vídeo aqui no canal que eu explico certinho o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou deixar na tela final, assim que terminar esse vídeo, você pode clicar em cima dessa fotinho aqui, você vai ser direcionado nesse vídeo onde eu explico o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas vão perder o direito da sua salvação por causa da falta de perdão. Você consegue assimilar isso? Porque a Bíblia condena certos tipos de pecados, como o adultério, o homicídio, a Bíblia condena a avareza, a cobiça, a Bíblia condena a prostituição e outros pecados que a Bíblia condena. Ou seja, a prática desses pecados vai levar muitas pessoas ao abismo, ao inferno. Só que também, ou de forma mais catastrófica, a falta de perdão, eu acredito, vai levar muito mais pessoas do que esses tipos de pecados. Por quê? Porque a Bíblia ela é categórica no falar a respeito do tema, ou a respeito do perdão. Nós somos pessoas diferentes umas das outras. E nunca se viveu um tempo na história onde as pessoas têm tantos problemas em se relacionar. E podemos falar aqui não somente o problema na área conjugal, entre marido e mulher, mas também no meio dos filhos, no meio da família, às vezes na igreja, às vezes no trabalho. Temos dificuldade de se relacionar com as pessoas porque não entendemos que elas são diferentes de nós. E muitas pessoas são intolerantes, não conseguem tolerar os outros. E como nós somos diferentes uns dos outros, é bem possível que você se frustre com alguém, mas também é possível que você frustre outra pessoa. Só que não podemos deixar de considerar que a própria oração que o Senhor ensina para os discípulos, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós recebemos o perdão de Deus na mesma proporção que nós também oferecemos perdão para aquelas pessoas que nos ofendem. E essas são as palavras de Jesus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as suas ofensas. A Bíblia ela é categórica, ela afirma isso. Isso não são minhas palavras, isso é o texto bíblico da palavra de Deus. Eu posso decidir não perdoar alguém? É claro que eu posso. Eu posso decidir não perdoar aquela pessoa que me fez mal? Posso. Só que a Bíblia ela vai me dar perdão à medida que eu perdoo esta pessoa. Perdão não é um sentimento. Ninguém sente, eu estou sentindo que eu tenho que perdoar fulano. Não. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Nós precisamos decidir em nos libertar. Porque é isso que acontece. Quando você perdoa alguém que te fez mal, você tem o direito de ficar mal naquela pessoa, você tem o direito de se afastar daquela pessoa, nem querer nem conversa. Só que perdão não é sentimento, é decisão.
Você conheceu a Cristo, agora você decidiu perdoar. Primeiro, porque você foi perdoado por Deus. E quando você libera perdão, o maior beneficiado é você. A ausência de perdão tem colocado um final em muitos casamentos, em muitos relacionamentos. As pessoas se desentendem, às vezes por causa de uma coisa ou outra, e elas acabam guardando aquela mágoa. E muitas das vezes desfazendo a amizade de longa data, ou até mesmo destruindo o seu próprio casamento por falta de perdão. E como saber se um cônjuge não perdoou o outro? É simples. Na primeira briga, aquele mesmo assunto voltará à tona. Ou seja, a pessoa diz que perdoou, mas no primeiro momento que ela tiver a oportunidade, ela vai lançar na face da pessoa o erro que aquele homem ou aquela esposa cometeu há muito tempo atrás. Isso quer dizer que esta pessoa não perdoou. Lembre-se sempre desta frase: guardar ressentimento é o mesmo que beber um veneno e esperar que o outro morra. Perdoar é reconhecer nossas próprias imperfeições. O mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. As pessoas têm problemas, as pessoas são difíceis de se lidar, assim como eu sou. E para que eu possa me relacionar bem com elas, eu tenho que entender que eu também sou imperfeito. Perdoar também é repetir com os outros aquilo que Deus fez com você, ou seja, Deus te perdoou. Mais um texto que afirma isso, eu quero ler juntamente com você. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltando-o, perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui fica bem claro a questão do perdão. Nós não perdoamos porque somos bons, porque o homem se tornou mal por causa do pecado. Nós perdoamos as pessoas porque primeiramente nós recebemos perdão. E aqui exemplifica exatamente os dias de hoje. Nós recebemos um favor de Deus. Você foi alcançado. Nós fomos alcançados por uma graça. E graça é o favor que nós não merecemos. Nós fomos perdoados e toda noite ou todo dia pela manhã você ora. Nós oramos dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu pequei durante o dia. E Deus, com sua grande e infinita misericórdia, nos perdoa. Mas quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, nós não queremos perdoar, porque dizemos: não, eu não vou perdoar ele, eu tenho o direito de ficar bravo, eu não vou perdoar essa pessoa. Pense que se durante a noite ou durante o dia, você dobrar o teu joelho e pedir: Deus, me perdoa, porque eu fiz algo que não deveria. E Deus olhar para nós e dizer: não, não te perdoo, não vou te perdoar, porque você cometeu esse pecado, então não vou te perdoar. Mas Deus não é assim. Deus nos perdoa quando há arrependimento. E o que Ele quer é que nós façamos o mesmo com as pessoas. Aí você pode tentar me convencer dizendo: não, mas a pessoa me fez um mal muito grande. Meu esposo fez um mal muito grande. Minha esposa fez um mal muito grande. Meu amigo, meu parente, meu irmão, minha irmã me fez um mal muito grande. E aí eu te pergunto: qual é o mal que nós fizemos para Deus? Nós andávamos segundo o curso, a natureza deste mundo pecador. Nossas obras consideradas obras das trevas, porque estávamos afastados de Deus. Aí vem Deus com seu amor infinito, envia seu único filho para morrer por cada um de nós,
nos dando o direito de ser salvo, nos dando novamente uma oportunidade, porque até aí a Bíblia diz, fala do pecado é o que? É a morte. Se nós nascemos em pecado, nós somos sentenciados à morte, mas o Filho de Deus morreu em nosso lugar. O Filho de Deus entregou sua vida por nós. A cédula foi levada na cruz. A cruz foi a caneta que foi pago por nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou e entregou o seu único Filho. Jesus morreu por nós não merecíamos. Nós não somos merecedores dessa salvação, mas Ele nos deu direito. Para que Ele nos deu direito? Para que nós expressamos isso para as pessoas. O perdão é oferecido para quem não merece. Assim como nós não merecíamos perdão, Ele nos perdoou. E assim como esta pessoa, quem sabe, que fez um mal para você, não merece perdão. Mas você oferece o perdão porque você recebeu também o perdão de Deus. E como eu disse, o maior beneficiado é você. Guardar ressentimento não nos leva a lugar nenhum, a não ser para o abismo. O perdão é abrir mão do direito. Você que foi ofendido, magoado, frustrado com alguém, você tem o direito de ficar dessa forma. Só que quando você abre mão desse direito perdoando, você é beneficiado, porque o teu coração começa a ser limpo de toda mágoa. Quem guarda ressentimento geralmente tem o coração rancoroso. São pessoas mal-humoradas, pessoas que hoje estão bem e amanhã estão mal. Pessoas que hoje dão um bom dia e amanhã nem olham na tua cara. Por quê? Porque estão guardando ressentimento. Não necessariamente daquela pessoa que ele trata mal. Porque quando você guarda esse sentimento ruim dentro de você, você não só trata mal quem te ofendeu, quem fez algo para você, mas como também com o passar do tempo você começa a tratar mal todas as pessoas que se relacionam com você. Isso por causa de uma ofensa que você está guardando no seu coração. Perdoar também é deixar o outro livre. E o mais difícil do perdão não é você perdoar alguém que chega para você e diz que se arrependeu. O mais difícil do perdão é você liberar perdão para alguém que nem te pediu perdão. E a vida de José nos mostra isso. Olha só a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José passou tanta dificuldade por conta dos irmãos terem simplesmente ciúmes dos sonhos que ele teve. Só que se você pegar toda a história de José, quando ele chega a ser governador, ele tem na mão o direito de sentenciar os seus irmãos, de se vingar dos seus irmãos, porque ele tem o poder nas mãos. Ele poderia simplesmente dizer, não, vocês me venderam para o Egito, eu sofri por causa de vocês, então agora vocês vão morrer de fome. Mas José entende que ele não foi chamado para isso. Ele mesmo diz para os irmãos, não fiquem com medo, porque eu bem sei que o Senhor usou vocês para esta ocasião. O Senhor usou tudo isso para que hoje eu tivesse o poder nas minhas mãos de livrar todo o meu povo da fome. É exatamente essa decisão que um cristão deve tomar. Por mais que sejamos prejudicados, por mais que as pessoas, elas muitas vezes vão fazer coisas que não agradam às nossas vidas, mas nós não podemos nos vingar delas, porque a Bíblia diz que a justiça ou a vingança, ela vem do Senhor. E muito menos orar para que Deus traga vingança, porque se você é um salvo e um servo de Deus, é Deus que peleja a nosso favor. Se Deus quiser fazer algo, Deus vai fazer. Nossa parte é perdoar aquele que nos fez mal. Jesus tinha todo o direito de amaldiçoar todo aquele povo. Ele curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas. Mas ele é levado no madeiro e crucificado. Ao pé da cruz estava João e as Marias e ninguém mais. Ele olha para aquela multidão de pessoas gritando por sua morte. E ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas que te ofendem, muitas das vezes, elas estão dominadas pela ira, pela inveja, pela mágoa. Mas você tem Cristo. A tua mente é uma mente de Cristo, a tua mente é transformada. Não paguem o mal com o mal. Paulo deixa claro isso. Vença o mal com o bem. Perdão não é amnésia. Ninguém esquece de tudo que aconteceu depois que perdoa. Perdão é lembrar sem sentir dor. Quando você libera perdão verdadeiramente, você vai lembrar de tudo que fizeram para você. Mas aquele sentimento ruim já não vai te afetar. Um exemplo bem claro para você entender é quando você se corta ou tem um acidente, corta o braço ou a perna ou a mão, e naquele momento você sente uma dor terrível, uma dor tamanha. Você vai para o hospital, eles lavam a ferida, às vezes colocam um gesso se for preciso, e você sente uma dor terrível. Mas depois de 1 ou 2 anos,
Você olha para aquele mesmo machucado, só tem a cicatriz. Você lembra como foi o acidente. Você lembra o que causou aquele acidente, o que causou aquela dor em você. Só que agora, você lembra de tudo, mas você não sente mais dor. Quando alguém guarda ressentimento, só de ouvir o nome daquela pessoa, já sente uma ira por aquela pessoa. Quando você guarda ressentimento, só de você estar no mesmo lugar que aquela pessoa está, isso já te causa um pânico. Só de você saber que fulano vai no mesmo lugar que você vai, você já se sente mal. Isto é guardar ressentimento. E isto é o que vai levar muitos crentes para o inferno. Não porque Deus não pode, não quer perdoá-los, mas é porque eles decidiram, então eu não vou perdoar fulano. Eu não vou liberar fulano da sua culpa. Eu não vou liberar perdão para aquela pessoa porque ele faz errado hoje, faz errado amanhã e a vida toda fazendo errado e eu tenho que perdoar. Certo momento, Pedro chega diante de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? E o Senhor disse: não digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer que o perdão é infinito. O maior beneficiado é você. Talvez o maior problema de nós perdoarmos é porque a palavra perdão tem a ver com percas. E nós nunca queremos perder. Mas eu deixo uma palavra de Deus para você. Para ganhar, você tem que perder. O evangelho já é perca. Jesus disse: quer vir após mim? Se você quiser, renuncie a si mesmo. Não é mais do teu jeito. Quando você perde esse direito, e o próprio Cristo falou: aquele que quer salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder por amor de mim, salvá-la-á. Perdoar é rasgar a promissória para cancelar as cobranças. Perdoe hoje, decida perdoar. Se você tem dificuldade de liberar perdão para uma pessoa que te fez muito mal, procure um pastor, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus de oração, que possa te dar um conselho e te ajudar, porque perdoar não é fácil. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar. Só que dessa decisão depende toda a tua eternidade. Deus nos liberou perdão e agora Ele quer que façamos o mesmo. E o Jesus é claro ao dizer: se nós não perdoarmos os homens suas ofensas, nosso Pai não nos perdoará. Por isso, decida hoje perdoar e se liberte deste mal que tenta te oprimir. Que Deus te abençoe.